Ora, quinta-feira, dia 8 de agosto, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, último mês do mercado de transferências, portanto vai começar a animar e já animou para os lados de Barcelos, porque já temos um despedimento de treinador, ou uma demissão de treinador. Falamos de José Marreco, ele que deixou o Gil Vicente na madrugada passada. Houve ali um diferendo entre o José Marreco e a direção do Gil Vicente. Começa amanhã o campeonato, para o Gil Vicente começa no sábado, se não estou em erro, com o Futebol Clube do Porto, com o José Marreco a exigir avançados. E uma coisa é certa, o Gil Vicente realmente fez algumas contratações, não fez aqui nenhum caminhão, mas fez algumas contratações. Já foi buscar Facundo Cáceres, já foi buscar Yaya Chitol, Josué Sá, Sandro Cruz, Santi Garcia, Jorge Aguirre, Jonathan Mutombo, Colado, Félix Correia, Morik Ban, o Touré. Portanto, já tem aqui uma série de reforços, mas se olharmos para pontas de lança, digamos números 9, apenas o Jorge Aguirre, que veio da terceira divisão espanhola, se não estou em erro. Portanto, o José Marreco exigiu avançados. Eu deduzi que com a venda do Gabriel Silva, 5 milhões, o Gil pudesse atacar o mercado de uma forma diferente. Não sei se a presidência e a direção do Gil Vicente terá dito ao José Marreco que não há condições para o fazer neste momento, e ele então bateu com a porta, apresentou a sua demissão, que foi aceita. Eu acho que ainda não é oficial, mas será oficializado nas próximas horas. Se calhar hoje ainda será oficializado a saída do José Marreco. Falamos de uma saída há 2 dias. É terrível, não é? Para uma equipa, o treinador sair a 2 dias de começar o campeonato, depois da pré-temporada. O Gil Vicente, que na pré-temporada realmente teve dificuldades, nomeadamente no que diz respeito aos golos. Por exemplo, nos últimos 3 jogos não marcou qualquer golo, e na pré-época toda, estamos a falar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, só por uma vez marcou mais do que 2 golos. Vou ignorar aqui o jogo com o Sub-23, e foi contra o Penafiel. Depois resultados magrinhos, e como eu disse, nos últimos 3 jogos não marcou qualquer golo, e portanto parecia inevitável que precisassem de um avançado. Vamos ver, o mercado ainda falta um mês, portanto, a não ser que realmente tenha sido um extremar de posições com o José Marreco. Parece-me até um bocadinho precoce. Não sabemos tudo o que está a acontecer, mas parece-me um bocadinho precoce, porque falta um mês, como eu disse, de mercado. O José Marreco acaba por orientar o Gil Vicente. É apenas 5 jogos. Na altura ele foi contratado já na reta final do ano passado, ou da época passada, com a missão de evitar que o Gil Vicente pudesse cair para os últimos lugares. Ele substituiu na altura o Campelos, e agora é oficial, não é oficial ainda, mas será oficializado nas próximas horas, a saída do José Marreco. Naturalmente já estamos a ver quem é que será o sucessor. No jogo contra o Futebol Clube do Porto, tudo indica que será o Carlos Cunha, técnico do Sub-23, a assumir o cargo do treinador principal, mas vamos certamente ao longo da próxima semana conhecer um novo treinador do Gil Vicente. Portanto, 2 dias do jogo com o Futebol Clube do Porto, sai o José Marreco. Curiosamente, o adjunto do José Marreco está no Futebol Clube do Porto. É agora também da equipa técnica do Futebol Clube do Porto, do Vítor Bruno. Ainda no mercado nacional, vamos falar de Kasper Tengstedt, que, ao que tudo indica, deverá arrumar ao Hellas Verona, o avançado dinamarquês, que não se conseguiu impor no Benfica, e vai então arrumar ao futebol italiano. Hellas Verona, fala-se também que poderá haver aí uma abordagem de clubes ingleses, mas tudo aponta para que seja mesmo o Verona. Falamos de um empréstimo com uma opção de compra. O Tengstedt, como eu disse, não se conseguiu impor no Benfica, de longe disso. Aliás, as suas participações até deixaram bastante a desejar. No ano passado participou em 31 jogos, portanto um número ainda interessante de participações, obviamente nem sempre como titular. Marcou apenas 4 golos e fez 6 assistências, e portanto, ao que tudo indica, será emprestado ao Hellas Verona. Agora vamos ter novela. Estou a sentir novela. Vamos falar da novela David Neres. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto.
Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o Ora bem, David Neres terá dado o sim ao Nápoles, o jogador brasileiro que pertence aos quadros do Benfica naturalmente, internacional brasileiro, aliás, terá dito o sim ao clube italiano, e o empresário do jogador está em Itália a ultimar pormenores do acordo de David Neres com o Nápoles e para tentarem chegar a uma proposta que o Benfica ache justa pelo jogador. O Nápoles para já terá avançado com 25 milhões de euros, um valor que para já é curto para o Benfica o vender. O Benfica está a apontar mais na casa dos 30, 40 milhões de euros. Em Itália, e falamos de Nicola Cira, um jornalista sempre muito bem conectado e em equipas para o Nápoles, que a proposta do contrato é um contrato até 2028, com mais uma opção, um salário anual líquido de 3 milhões de euros, portanto um valor bem superior àquilo que ele recebe no Benfica. Agora, aqui a grande questão é que o Benfica só perderá o Neres, se quiser, porque o Neres tem uma rescisão de 100 milhões, é um jogador que é importante para a equipa do Roger Schmidt. No ano passado, 35 jogos, 5 golos, 10 assistências, também alguns problemas físicos. A questão do Di Maria e a utilização do João Mário muitas vezes na esquerda, não sei o quê, eu não acredito que isso vá acontecer agora. Acredito que se Neres ficar será para ser titular. Eu acho que seria um erro para o Benfica vender o David Neres, porque falamos de um jogador, na minha opinião, que tem uma qualidade técnica de 1 para 1 diferenciada. Todos os jogadores do Benfica, mesmo o próprio Di Maria, o Neres tem isso, cria desequilíbrios através disso. 25 milhões, para mim, acho pouco pelo Neres, portanto, se o Nápoles chegar mais à casa dos 35, 40, ok, conseguia perceber a venda. Se não chegar, acho que seria um erro para o Benfica vender o David Neres, a não ser que haja aí já no mercado mais alguma situação que ainda não saibamos. Seja como for, o David Neres deu sim ao Nápoles. O sim mais importante nesta fase é o do Benfica. Como eu disse, o Neres tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Quem não vai aparentemente sair para já para o estrangeiro é o André Horta. O médio do Sporting de Braga tinha tudo acertado com o Olympiacos, mas o negócio foi travado pelo José Luís Mendelbar, o treinador do Olympiacos, que prefere que a equipa se vire para outros alvos, e portanto o André Horta, que até já tinha viajado do Porto para Lisboa para viajar depois para a Grécia, acabou por já não fazer essa segunda viagem e o negócio foi para já abortado. Agora será difícil voltar ao Olympiacos, mas ele é um jogador que está no mercado. Sabemos que é um jogador que se mostrou um bocadinho crítico da forma como o Braga o tratou naquela reta final. E a reta final não, naquela última temporada e meia, ele depois quando ganhou a Conference League pelo Olympiacos, até lançou ali uma boquita ou outra ao Braga. Portanto, não acredito que ele vá continuar no Braga. Está no mercado. Na altura, a proposta de que falámos era 2 milhões e meio mais 2 milhões em objetivos. Recordar que o Sporting Clube Braga tem apenas 50% do passe do André Horta. André Horta é internacional? Não é internacional, pois não. Deixa cá ver. Não é. Mas é sub-21 para aí? É, sub-21. O Ricardo, André e Ricardo. Podiam ter feito dupla, não é? Podia ter sido uma boa dupla na seleção, se quiséssemos ser fracos. Estou a brincar. Eu gosto do André Horta. E gosto também muito do Ricardo Horta. Continuamos no Minho. Vamos falar do Vitória, porque foi oficializado finalmente. Ele já lá estava a treinar há algum tempo. Foi oficializado como reforço do Vitória Sport Clube de Guimarães, o Gustavo da Silva. Eu gosto quando os jogadores têm da Silva. Acho que dá pinta de craque. Gustavo Silva, que se evidenciou ao serviço do Nacional da Madeira. Foi uma das peças importantes da equipa do Nacional na subida de divisão, tal como foi um dos reforços mais sonantes do Vitória neste momento, o ponta-lança, o Jesus Ramírez. Vão buscar não só o Jesus Ramírez, mas também o Carlos Daniel, que fez uma época muito boa, 40 jogos, 15 golos, 12 assistências para este extremo. É um jogador que joga mais pelos flancos do que propriamente como avançado fixo. Aparentemente ele assinou a custo zero pelo Vitória, mas o Comercial, o clube que detinha o seu passe, vai ficar com 50% do passe do jogador. O Gustavo Silva, então, que aos 25 anos vai ser reforço importante da equipa do Vitória, que joga hoje, exatamente. Portanto, boa sorte ao Vitória, que vai jogar hoje com quem? Servete? Não. Com quem é que joga o Vitória? É o Servete? Não, Servete ou... Estou na dúvida, porque eles jogam os dois. O nosso Vitória com o Zurique. Vamos lá, Vitória, vamos lá.
Falamos de pré-eliminatórias para chegar à fase de grupos, fase de liga da Conference League, e portanto o Vitória oficializou a chegada do Gustavo da Silva. Vamos ver se será o substituto do Jota Silva. 25 anos, assinou um contrato, como eu disse, até 2028, vem de uma época muito interessante, 15 golos, 12 assistências em 40 jogos. O Rio Ave também se reforçou. Falamos de Ancelo Sina, é um guarda-redes que tem uma curiosidade, ele é o atual detentor da Youth League ao serviço do Olympiacos, ganhou essa competição na temporada passada, ele chega ao Rio Ave por empréstimo, ele nunca se estreou na equipa principal do Olympiacos, mas aos 20 anos este albanês é visto como tendo um futuro interessante, e ele chega por empréstimo e, se não estou em erro, há uma opção de compra. Deixem-me só confirmar, porque estavam-me a dizer que havia uma opção de compra, mas eu não vi isto. Título de empréstimo, isto não é certo, mas disseram-me que havia uma opção de compra, portanto, mas depois vamos tentar confirmar isto, porque na notícia que nós temos não fala disto, mas eu acho que há uma opção de compra. Vamos falar agora de Israel Salazar, que vai, ao que tudo indica, ser reforço do Estoril Praia. Quem avança é a generalidade da imprensa espanhola. Falamos de um jogador que pertence aos quadros do Valladolid e, ao que tudo indica, será reforço do... mas não é este jogador. Okay. Não, será reforço do Estoril. Fala-se aqui de uma situação de empréstimo. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta situação do Israel Salazar. É um jogador... é engraçado porque há aqui alguma coisa que não está bem. Alguém veio mexer na posição do Israel Salazar no 0-0. Por isso é que eu hesitei. Alguém veio mexer há pouco tempo na posição dele e meteu que a primeira posição era guarda-redes e a segunda ponta de lança. Ele não é guarda-redes, mas eu fiquei, peraí, ele é guarda-redes? Não é guarda-redes. Eu já voltarei a isto quando acabar de gravar. Alguém achou por bem vir mudar a posição do Israel Salazar e eu agora fiquei na dúvida como é que ele tem 3 golos. Podia ter 3 golos, Chilavert tinha muitos golos, mas não, ele é ponta de lança, pertence ao Valladolid, vai ser, ao que tudo indica, reforço do Estoril. Em Espanha diz que é indefinitivo, mas não se fala aqui se será a custo zero ou se haverá aqui valores, mas tudo aponta para isso. É um jogador que, como eu disse, é formado no Real Madrid, já ganhou até uma Youth League com o Real Madrid. Mas nos últimos anos estava ao serviço, aliás, no último ano estava ao serviço do Valladolid, no ano passado na equipa de Valladolid, 12 jogos, 3 golos e uma assistência, assim é que está correto. Não é guarda-redes, vamos aqui, calma, não é guarda-redes, é a ponta de lança, alguém mudou a posição dele no 0-0 literalmente só para me lixarem. O Casa Pia também está muito perto de garantir um avançado, falamos de Samuel Obeng vai ser reforço do Casa Pia. Ele vai assinar um contrato de 2 anos, ele pertence aos quadros do Real Oviedo, esteve emprestado ao Huesca na temporada passada, é um ponta de lança, pode atuar também pelos flancos, mas pode atuar também ao meio, marcou 6 golos em 38 jogos na temporada passada no Huesca, ao que tudo indica será uma transferência em definitivo para o Estoril, para o Casa Pia. Ele vai assinar, como eu disse, por 2 temporadas. A informação tinha sido avançada pelo AS em Espanha e foi confirmada depois pelo 0-0. Falamos de um jogador de 27 anos que ele é ganês, tem dupla nacionalidade, ganês e espanhola, é internacional jovem, que é pelo Gana ou por Espanha? Deixa cá ver, o que é que achamos? Gana ou Espanha? Eu digo Gana. E agora Espanha? Não, Gana, exatamente. É internacional sub-23 pelo Gana, mas nunca jogou pela equipa principal. E no ano passado, como eu disse, nos 2 últimos anos, aliás, esteve emprestado ao Huesca, este Samuel Obeng. O Casa Pia está a apostar em uns jogadores um bocadinho alternativos, vamos ver se vai correr bem. Nos últimos anos tem corrido bem. Ainda em Portugal vamos falar de Lourenço Ofori, que está na mira do Mallorca. O clube espanhol está disposto a pagar 1,5 milhão para ter o jogador do Moreirense, uma das figuras do Moreirense na temporada passada, fez 33 jogos, 1 golo e 2 assistências para este médio centro e, portanto, vamos ver, é um jogador que está no mercado, tem havido muitos rumores de que ele poderá sair para o estrangeiro. Fala-se agora desta proposta do futebol espanhol, este ganês médio centro. É um jogador que eu gosto, acho que é um bom jogador de Liga Portuguesa. 1,5 milhão, na minha opinião, seria uma boa venda por parte do Moreirense, por parte do pelo Lourenço Ofori. É um jogador que já pertenceu
Leixões, já jogou também no Famalicão, já jogou no Arouca também, portanto é um jogador que já tem aqui algum cartel no futebol português. Outro jogador que tem muito cartel no futebol português é o Fran Sérgio, que ao que tudo indica vai regressar ao futebol português, neste caso para regressar ao Marítimo, ele que o primeiro clube em Portugal foi o Marítimo. Ele está no Brasil, nomeadamente ao serviço do Curitiba, mas está a jogar muito pouco, leva apenas 12 jogos e poucos deles a titulares. Ao que tudo indica vai rescindir com o clube brasileiro e vai regressar a Portugal, vai regressar ao Marítimo, onde depois se relançou para o Braga. Chegou a ser uma das figuras do Braga e na altura até foi uma venda importante ao Bordeaux. Olha, ainda que está o Bordeaux agora. E portanto o Fran Sérgio, ao que tudo indica, vai assinar um contrato de 2 temporadas com o Marítimo, 2 ou 1 temporada, há essa dúvida, mas é um regresso de saudar para a nossa segunda divisão. Eu gostava bastante do Fran Sérgio. Acho que ele esteve até muito bem no Braga, teve aqui anos muito bons, por exemplo, teve aqui 2021 com 44 jogos, 8 golos, portanto ainda no ano anterior 7 golos, era um médio com uma chegada muito boa à área. Eu gostava bastante do Fran Sérgio, portanto desejo-lhe toda a sorte no Marítimo. Vamos lá para fora, vamos falar do Newcastle, que oficializou Will Osula. Falamos de um jogador que custou 10 milhões de euros, um avançado que é então o novo reforço do Newcastle. 10 milhões de euros, ele jogava no Sheffield United, no ano passado fez 24 jogos, 3 golinhos. E agora é reforço do Newcastle, fala-se em 10 milhões de euros, e há aqui também mais uns bónus que pode chegar aqui aos 12, 13 milhões, mas em valor assim direto, 10 milhões de euros. Lá para fora, ainda lá para fora, vamos falar de Coman, o ala do Bayern de Munique, Kingsley Coman, que é agora o novo alvo do Barcelona depois da situação do Nico Williams ter caído. O Barça precisa de mais uma contratação para o ataque, digamos assim, mesmo com a chegada do Dani Olmo, e Kingsley Coman parece ser o alvo. É um jogador que não está propriamente pedra e cal no Bayern, no ano passado fez 27 jogos, 5 golos, 3 assistências, mas o Barça parece estar disposto a pagar 50 milhões de euros para ter o Kingsley Coman, este internacional francês que tem ainda contrato com o Bayern de Munique até 2027, ele que já passou, por exemplo, PSG, foi formado no PSG, na equipa principal do PSG, pouquinhos jogos, mas já passou por Juventus e Bayern Munique, onde já está há bastante anos o Kingsley Coman. Havia até uma história que ele ganhava os títulos todos, não era? Ele já tem 8 Bundesligas, 2 Série A's e 2 Ligue 1. E um Mundial de Clubes e uma Liga dos Campeões. Havia aquela história de que tinha sido campeão todos os anos da carreira, não é? Havia assim uma história qualquer. E portanto, olha, no ano passado não foi de certeza. Kingsley Coman poderá estar a caminho do Barcelona. Estamos a ter também uma novela na Itália, se calhar quem faz o Mercado Flash em versão italiana, não sei como é que se diz Mercado Flash em italiano, está a utilizar isto como novela. Falamos de Teun Koopmeiners, ele que está a forçar a sua saída para a Juventus e, entretanto, até já houve aí algumas declarações de pessoas ligadas ao Atalanta, nomeadamente o Gianpiero Gasperini, que veio dizer que ele está a forçar a saída, está estressado com esta atitude, não pode ser útil para a equipa nem para os colegas de equipa, decidiu que não quer jogar nem treinar mais. Portanto, foi bastante claro aqui o Gasperini a explicar que o jogador está mesmo a forçar, portanto, nem sequer está a treinar, nem sequer pode treinar mais. É lá, não estava à espera desta. Falamos de uma Atalanta que daqui a uma semana, mais coisa menos coisa, vai jogar a Supertaça Europeia. O Koopmeiners, que foi, claro, não é uma figuríssima da Atalanta nos últimos anos, do médio internacional pelos Países Baixos. No ano passado fez 15 golos, 7 assistências em 51 jogos. Está a forçar a ida para a Juventus, 50 milhões de euros. Ele já tem acordo com a Juventus, um contrato bastante avultado para este internacional pelos Países Baixos. Falta agora a Atalanta aceitar. A Atalanta não estava muito virada para isso, mas diria que agora com o jogador a faltar a treinos e a jogar, acho que está inevitável a ida do Koopmeiners para a Juventus. Fechamos a falar de duas coisinhas. Primeiro, Geronimo Rulli, campeão do mundo pela Argentina, é reforço do Marselha. Não sei se é oficial, mas já há fotos dele lá. Vai custar 3 milhões de euros. Ele que deixa então os holandeses ou os neerlandeses do Ajax, depois de ter, por exemplo, jogado na Real Sociedade, no Villarreal, portanto em Espanha. Foi até em Espanha que ele, nomeadamente ao serviço do Villarreal, ele teve ali, e da Real Sociedade também, teve ali anos muito bons. No Ajax acabou por não jogar tanto e agora vai ser reforço do Marselha, 3 milhões de euros. Já havia imagens dele lá, não sei se já fez exames ou não, mas está tudo apontado para que este campeão do mundo, suplente do Emiliano Martínez na seleção, mas agora vai ser provavelmente um dos titulares, ou o titular do Marselha. E fechamos então a falar de... impressionante.
Mais uma contratação para o Chelsea. Ora bem, as contas divergem um bocadinho porque há alguns jogadores que estão no plantel sub-23 e outros que não se sabe, não devem incorporar bem a equipa principal. Mas assim, na totalidade, 45 jogadores estão lá. Alguns são da equipa sub-23, portanto vamos assumir que está na casa entre os 40 e os 45 jogadores. E porquê? Porque eles anunciaram, atenção, este não vai chegar já, mas anunciaram a contratação de um defesa argentino, pagaram cerca de 20 milhões, aliás, 18 milhões de euros, que era a cláusula dele. Falamos de Aaron Anselmino, que jogava no Boca Juniors, vai continuar a jogar no Boca Juniors por mais meia temporada, portanto ele só se vai juntar ao Chelsea no início de 2025, tem um contrato até 2031 e é uma jovem promessa de Boca Juniors que, claro que o Chelsea já o contratou por 18 milhões de euros porque ele já fez 5 jogos. Como já fez 5 jogos, o Chelsea já pagou 18 milhões de euros para o ter. É assim, não conheço, sei que já tinha ouvido falar dele, que é uma promessa de futebol argentino, mas ele não é titular do Boca. Mas o Chelsea está convencidíssimo. E ouçam, o Chelsea pode fazer um campeonato brilhante entre a equipa A e a equipa B e ver quem é que é campeão no final dessa competição. Portanto, grande Chelsea, mais um reforço. E ainda vão buscar o jogador que eu falei ontem, o ponta de lança que pertence ao Atlético. É verdade que vão perder o Conor Gallagher, mas vão manter a linha nos 40 e tal jogadores, porque é importante. Por acaso estou curioso, porque eu vou assumir que daqui até setembro alguns destes jogadores vão ter que ser colocados. Portanto, acho que ainda vamos ter muito mercado a falar de Chelsea. Vou eu assumir na minha ingenuidade que o Chelsea não vai entrar na temporada 24-25 com 40 jogadores no plantel. Portanto, vamos assumir, mas com o Chelsea nada, eu acho que nem no FM, porque às vezes quando nós jogávamos FM tentávamos contratar 2 jogadores bons por posição e depois tínhamos aquele problema e depois um vai ficar insatisfeito e vai pedir para jogar e vamos ter que fazer promessa e ele vai ficar insatisfeito. Nós nem no FM contratávamos assim este número de jogadores. Mas pronto, o Chelsea está mais à frente, Olha, vamos embora. Amanhã começa o nosso campeonato. Finalmente, não é? Já estávamos com saudades do início do nosso campeonato. Temos o Sporting campeão nacional a receber o Rio Ave. Estou curioso para ver se o De Baste vai ficar no 11. Diomande está aí. Eu achava que esta ia ser a época do Diomande e aparentemente poderá começar até como suplente. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Eduardo Quaresma perde lugar. Não sou particularmente fã do Eduardo Quaresma. Mas seja como for, vai começar o nosso campeonato, um Rio Ave Sporting, portanto vamos poder intercalar as nossas conversas de mercado com os jogos da bola e depois já temos hoje 2 jogos, o Vitória e o Braga a jogarem nas competições europeias, depois ainda vamos ter as finais olímpicas, portanto coisas muito interessantes, que tarefa que os Estados Unidos deram ao Brasil no basquetebol é extremamente desmoralizador, porque os Estados Unidos normalmente quando vão aos mundiais não levam propriamente a squad, digamos assim, o esquadrão A, levam B, C. O último tinha jogadores C, tinha jogadores B, mas pronto, whatever. E então, quando as seleções se qualificam para os Jogos Olímpicos e apanham este tipo de seleções dos Estados Unidos, deve ser desmotivador, porque esta seleção dos Estados Unidos é absurda. É completamente absurdo. Não sei se seguem a NBA, mas se seguirem a NBA, minha Nossa Senhora. 2 notas para terminarmos. Primeiro, eu disse aqui que era dos Lakers e foi muita gente comentar a dizer que era dos Spurs e dos Celtics e dos Heat. Ao contrário do futebol, nós temos na NBA um coração aberto para outras equipas e dou aqui os parabéns aos Boston Celtics por se terem tornado a equipa com mais títulos na NBA, ultrapassando os Lakers. Estávamos empatados e eles ganharam. Em relação aos Spurs, Victor Wembanyama, estamos todos impressionadíssimos com o Victor Wembanyama. Os Miami Heat vão ter uma época desafiante pela frente. Outra coisa que eu queria dizer, perguntaram-nos aonde é que há onde é que há Fever. Eu confesso que não sei o site ao certo, mas se procurarem no Twitter ou no Google Fever Liga Portuguesa, há uma bastante boa que veio substituir entre aspas, mas que veio ocupar o lugar da Real Fever, que deixou de fazer Fever. Deixou de fazer fantasy, aliás, e portanto há uma fantasy de Liga Portuguesa. Eu confesso que não me lembro, mas rapidamente posso chegar lá se vocês tiverem paciência. Quem não gostar de fantasy pode já avançar, mas eu vou ainda fazer um pedido de desculpas em nome do 00, não tarda nada. E agora o Twitter não está a funcionar, portanto, já está. Eu posso já dizer que joga-se fantasy de Liga Portuguesa
Fantasy. Fantasy. É aqui, desculpem, já encontrei. Como é que é? Fantasy. Mandaram-nos algumas mensagens porque é World Fantasy Soccer. É o nome do site, ou não tem aplicação pelos vistos, mas é World Fantasy Soccer, é semelhante à Real Fever e tem Liga Portuguesa atualizada, portanto impecável, a malta está a jogar lá, eu ainda não criei a minha equipa, mas eventualmente irei criar, portanto essa está respondida e depois, certamente já apanharam isto, nós cometemos um erro, não fizemos um bom trabalho no que diz respeito a uma situação com o Francisco Trincão, um colega nosso, recebeu aí uma dica de que o Trincão ia ser operado e que ia falhar aí vários meses e avançou um bocadinho a coração quente, cabeça quente, não fez um cruzamento de informações, não contactou as pessoas do Sporting para obter a confirmação, confiou na sua fonte. Ora, a sua fonte era falsa e o Trincão não vai ser operado. Nós já fizemos um pedido de desculpa, já explicámos até todo o processo de construção dessa peça, para não esconder nada. Às vezes acontece cometer aí um erro, tentamos sempre evitar e felizmente nós não o fazemos muitas vezes, mas desta vez aconteceu e portanto já pedimos desculpa. Há todo um artigo, pesquisem no Trincão, nas notícias relacionadas com o Trincão e percebem logo o que é que aconteceu. Nós fizemos uma notícia a dizer que ele ia ser operado e ele não vai ser operado, felizmente para o Sporting, porque seria bastante complicado para a equipa de Ruben Amorim, e portanto pedimos essas desculpas. Não se esqueçam, a Apostase começa amanhã na Liga, a Liga, portanto começa também amanhã o Apostase, e nas ligas dos clubes, a Liga do Vitória, a Liga Pública do Vitória Sport Clube é o que tem mais participantes. A nossa, Mercado Flash, obrigado, é a que tem mais, mas temos que ter mais, não se esqueçam. Quem ganhar a Liga do Mercado Flash ganha uma camisola da equipa com mais empates na Liga Betclic. Liga Betclic. No ano passado, por exemplo, podiam ter uma camisola do Rio Ave, uma camisola bonita do Fábio Ronaldo, do Mário Embaló, que também estava por lá. Eu confesso que o plantel do Rio Ave este ano é totalmente diferente. Olha, podiam ter uma camisola do Ucra, que ainda lá estava no ano passado. Pronto, perderam essa oportunidade. Se o Rio Ave for o campeão dos empates mais uma vez, damos-vos uma camisola do Miguel Nóbrega. Bom, Vítor Gomes, João Novaes. Não, pera. Kiko Bondoso. Fica já aqui a promessa. Se o Rio Ave fizer o maior número de empates, damos-vos uma camisola do Kiko Bondoso. Ou o jogador. Encantou no Vizela. Meus amigos, vamos embora. Voltaremos amanhã. Felizmente já voltaremos com o nosso campeonato. O meu nome é Igor Gonçalves e apesar do regresso do nosso campeonato, eu digo e volto a dizer, o mercado é a minha parte favorita do futebol.